Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a você. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Era Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertar, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus se encontrou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Não podemos sentar uns instantes. Prezados diácono Erivaldo, Eliseu, povo unido em oração nesse segundo domingo da Quaresma. Como nós vimos domingo passado, sobre as tentações. E a gente aprendia que o inimigo não poupa ninguém. Ele seduz a todos. Até o Cristo foi seduzido. E a gente aprendia uma coisa importante. Diante da palavra de Deus, o inimigo se cala, todos juntos. E o Cristo se tornou vencedor diante das tentações por causa da palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos estudar, precisamos rezar a palavra de Deus para que no momento quando o inimigo nos atacar, a gente saiba responder à altura com a palavra de Deus. Hoje parece um pouco estranho, nesse segundo domingo, colocado a transfiguração. Nós estamos num tempo mais de recolhimento, de penitência, de oração, de reflexão, de jejum, e é colocado para nós hoje a glória de Deus. A igreja é muito pedagógica. Ela quer ensinar a nós, com esse domingo, que a morte não é a última palavra. Todos. A morte, a última palavra é a glória do Senhor. E nós vivemos todos momentos apreensivos, de dúvidas, de incertezas, de demora de Deus, como nós ouvimos hoje a leitura de Abraão. Deus pediu a ele sair da sua terra. E ele teria uma promessa
de ter um filho e ter a terra para seu povo. E ele saiu por essa promessa. Chegou em Ur da Caldeia, ou melhor, dentro da Palestina, já encontra a terra ocupada. Os cananeus, hoje os palestinos, já estavam lá. E com isso, Abraão, numa noite de muita tristeza, a demora da promessa de Deus, ele saiu e reclamou com Deus: aonde está meu filho? Aonde está a realização da promessa? A terra não tem, o filho não tem, idade avançada, mulher estéril. Não tinha a mínima possibilidade. Mas Deus pediu que Abraão saísse da sua tenda e olhasse o firmamento e contassem as estrelas se ele seria capaz. E Deus reafirma: a sua descendência será maior do que as estrelas do céu. E Deus pediu para fazer uma aliança com Abraão, pediu que ele matasse um carneiro, uma cabra e um casal de pombos. Partisse ao meio o carneiro e a cabra e colocassem as partes juntos. Abraão, naquela noite, sentiu a angústia, entrou num profundo sono e sentiu a glória de Deus, mas foi tomado de muito terror, algo difícil, mas vemos que Deus providencia a aliança. O fogo passa entre os animais, selando uma aliança definitiva com Abraão. O fogo que unia as duas partes era um grande pacto de aliança, de amor e de realização para com Abraão. Abraão, naquele momento de tristeza, desolação, ele é reconhecido na alegria de um Deus que realiza sua promessa, fazendo com Abraão um pacto definitivo de aliança eterna. Quando olhamos o evangelho de hoje tão conhecido, primeiramente Cristo escolhe apenas 3. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Quem eram os 3? Para nós estranha, por que não chamou já os 12? Por que não chamou um monte de discípulos? Por que essa escolha de 3? E os 3 que tinham muita encrenca com Jesus. Certas experiências não são para todos, certas experiências, pois todos não podem compreender. E a partir desta experiência, Cristo queria que aqueles 3 fosse o sinal de esperança para os outros. E esses 3 não deixassem desfalecer a comunidade na paixão e morte, mas que esses 3 contemplassem o Cristo glorioso. Tudo isso aconteceu de um convite. E subiram ao monte para rezar. Eles subiram para quê? Para rezar. Não estava previsto a glória, mas o objetivo era subir para rezar. É preciso que nós também subamos ao monte, deixar o terreno, deixar as nossas coisas, deixar a matéria e nos elevar para Deus para estar em oração. Nos mostra Cristo rezando e os 3 dormindo. O sono apega esses 3 que deviam também estar em oração, mas quando acordam, se deparam a uma realidade esplendorosa. Eles veem o Cristo glorioso, veem que o seu rosto se transformou, que as suas vestes se transformaram. Viram também Moisés e Elias conversando com ele.
ficaram tão entusiasmados com aquilo que Pedro disse: que bom estar aqui. Quantas vezes também nós falamos que bom estar nesta missa, que bom estar no diante do sacrário, que bom estar em momento de oração, de escuta da palavra de Deus, que bom estar aqui. É tão gostoso e tão bom que eu quero viver sempre assim. Vamos fazer 3 tendas. Fazer tenda significava dizer: eu quero a permanente este ato. Eu quero que de fato esse não se acabe, esse momento glorioso. E vemos que Moisés e Elias que conversam. Lucas fala sobre a paixão, representando o grande Antigo Testamento. Moisés, a grande lei do povo de Deus, que conduziu da escravidão à liberdade e colocou os mandamentos como forma e caminho para não abandonarem o caminho da liberdade e não voltarem à escravidão. Elias, o grande profeta, que combateu os falsos deuses, as idolatrias que iam entrando no meio do povo. Ele, de forma muito feroz, defendia o Deus verdadeiro e convocava o povo a abandonar os falsos deuses e adorar o único Deus verdadeiro. Esses 2 foram escolhidos para estar junto com Jesus naquela hora. E nós vemos que aquele momento glorioso, a Santíssima Trindade se torna presente. O Pai que fala do seu Filho: este é meu Filho escolhido, escutai o que ele vos diz, todos. O Pai diz claramente: é meu Filho. Jesus é o Filho de Deus. E nós cremos assim. O escolhido por Deus para de fato nos trazer a salvação. E eu convido do Pai: escute o meu Filho. Todas as vezes que nós abrimos a palavra, nós damos ouvidos ao Filho amado do Pai. Vemos também o Filho que é transformado, no seu rosto se torna brilhante, como Moisés que sobe a montanha ao voltar com as tábuas da lei, o seu rosto também brilhava, porque o nosso rosto é as portas do coração. O que brilha realmente diante de Deus é o nosso coração, a nossa paixão por Cristo e pelo seu reino. Suas vestes, as vestes batismais, são claras, são brancas, sem a mancha do pecado. E o Espírito Santo que cobre os 3 com a nuvem. E assim a Trindade Santa, o Pai que fala, o Filho que é transformado e o Espírito Santo nos cobre com a sua graça para vivermos plenamente como filhos de Deus. Eles não falam nada do assunto. É o segredo de Deus. Quantas coisas não convém que a gente fale. Não convém que a gente coloque nas mídias sociais. O silêncio e o segredo de Deus é tão importante. Eles apenas falaram do fato após a ressurreição de Cristo, para dizer àqueles que vão passar pela paixão que a morte não é a última palavra, mas a redenção. Por isso eu convido irmãos nessa semana, vamos nos revestir de esperança, de alegria, e vamos caminhar decididos, corajosos, ao encontro do Cristo, que vai ao caminho da cruz, mas não vai permanecer na morte e vai ressuscitar, dando-nos a garantia que nós também ressuscitaremos. E hoje temos também as nossas crianças, elas vão receber o creio. A dinâmica da catequese, elas recebem o creio para depois estudar, refletir, aprender
Qual é a nossa fé?